estava ocorrendo ali hoje, ninguém destacou isso ainda, ocorreu a violação de uma decisão judicial na frente do Paulo Gonet, que está assumindo. Qual foi a violação? O Rodrigo Janot estava na terceira fileira. O Rodrigo Janot é o pai da Lava Jato. Foi ele que deu todo o apoio para que o Deltan conduzisse a Lava Jato como conduziu. Tá? Foi ele, inclusive, que depois fez reunião nos Estados Unidos, no DOJ, para entregar provas contra a Petrobras, que foi usado no acordo que foi lesivo à Petrobras e que beneficiou o Ministério Público, porque o Deltan, num primeiro momento, ficou com aquele dinheiro e queria usar na fundação dele e depois foi obrigado a entregar esse dinheiro para a União, porque não era do Ministério Público, era da União. E o Janot, qual era a violação? Desde 2019, essa decisão não foi revogada. Tem uma decisão do Alexandre de Moraes que proíbe o Janot de se aproximar a menos de 200 metros dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Estava na mesa sentado o Edson Fachin. Estava a 10 metros dele. Aquilo é uma violação de uma decisão judicial. Ocorreu na frente do atual procurador, agora, que é o Paulo Gonet. Quer dizer, isso não tem nada a ver com o Lula, porque isso tem a ver com quem é fiscal da lei. O fiscal da lei é o Ministério Público. E o Janot estava lá violando uma decisão judicial. Em outras palavras, violando a lei. Isso é simbólico de que a Lava Jato está viva e a Lava Jato é produto de algo muito mais grave, que é o fato dos agentes da Procuradoria ou do Ministério Público, de todos os ministérios públicos, se considerarem inimputáveis. Eles estão acima da lei. Porque, como eles são titular da ação penal, quem é que vai denunciá-los? E, quando são punidos pelo CNMP, a decisão não é cumprida, como no caso do Diogo Castor de Matos. O Diogo Castor de Matos pode pedir a prisão de pessoas, pode pedir a quebra de sigilo. Lá está o Lula. Se você colocar essa imagem, você vai ver que está ali o Fachin. Está aqui depois do Rodrigo Pacheco. Olha a carinha do Fachin ali. O Fachin como vice-presidente do STF. Na terceira fileira, a cerca de 10 metros, estava o Rodrigo Janot. E você pode dar um Google, qualquer pessoa, da decisão do Alexandre de Moraes, em razão da confissão do Janot, no livro dele, tá? As memórias do Janot. Ele escreve que ele planejou ir ao STF armado, matar o Gilmar Mendes e se suicidar em seguida. Isto foi uma confissão dele. Depois que isso repercutiu, na época, então houve uma reação do Supremo. O Supremo pode fazer isso, o regimento admite que é de autoproteção, proteção do próprio Supremo. Ele, para se proteger, então o STF decidiu, através de uma medida do Alexandre de Moraes, que o Janot não poderia se aproximar a menos de 200 metros. Tirou a arma do Janot. E a decisão também tirava o porte de armas dele, apreendia a arma e tirava o porte. Agora, de qualquer forma, ele não pode se aproximar a menos de 200 metros e estava lá, a cerca de 10 metros. Estava violando a lei na frente do Paulo Gonet. Eu estava até tentando ver se eu encontrava nessa foto, já que mais ela está muito desfocada, né? A profundidade dela é muito grande, e não consegui enxergar. Mas é interessante você ter feito essa observação, porque a gente procura nas redes essa notícia, a reação, algum comentário do Janot em relação ao discurso, e ninguém menciona isso, né? De fato, as pessoas esqueceram completamente essa história. Fica muito na questão anedótica, né? Dessa volta que a vida deu, né? Exatamente. O que eu estou dizendo é que teve uma violação de uma decisão judicial ali. Então, tem alguém perguntando quem convidou o Janot. O Janot é integrante do Ministério Público. Ele não está proibido de entrar na Procuradoria. A instituição, ele recebe salário pelo orçamento do Ministério Público, ele é aposentado, né? E ele recebe de lá. Ele não pode entrar no Supremo, porque também essa é a decisão do Alexandre de Moraes, mas a decisão dele não pode entrar no Supremo e não pode se aproximar a menos de 200 metros. Está escrito, a decisão não foi revogada, essa decisão.